E- Aqui não está me falando nada. Ok. Então, novamente, boa noite a todos aqui presentes e o pessoal de casa, né? Nós realmente, como disse o André, né? Chegando ao final de 2025, né? Um ano bastante interessante para todos nós, para o planeta, né? Muitos testes, muitos desafios. Então, a gente achou bastante apropriado trazer um tema que é muito importante para o nosso coração, todos nós, né? Falar de esperança, a luz que desperta e cura. Então, nós vamos começar com uma historinha e nós vamos, assim, falar do Lucas. É um jovem corredor, é um nome fictício, a história também, é só para gente trazer um pouco do tema para uma realidade, né? Que a gente compartilha aí, alguns jovens, algumas famílias. Lucas é um jovem corredor, amador. Ele trabalha o dia todo e cuida da mãe doente. Ele é um jovem que treina à noite. Desde pequeno ele sempre gostou, né, das corridas, mas realmente sem poder colocar muito tempo, muito empenho, né, nesse esporte, porque precisa trabalhar e manter a casa. Um dia ele recebe uma notícia que a sua mãe precisa de uma cirurgia. E aí ele começa a se desesperar, porque o dinheiro mal paga as contas, não tem reservas, né? E ele não sabe nem o que vai fazer para poder ajudar, o que vai fazer nessa situação. E com esse desespero, essa angústia que estava assim com ele continua, né, trabalhando e continua passando pelos mesmos lugares, sabe? As nossas rotinas, né? Que não mudam, nós temos que continuar. E entre elas, ele passava sempre, depois do treino, tem esse morro, que sempre para ele significou mais como um obstáculo. Ele olhava ele como corredor, dizia: nunca que eu consigo subir esse morro, né? É muito difícil, muito puxado, não consigo. Era sempre o pensamento. Nesse dia, ele olha e está o pôr do sol, e o sol deixando dourado o topo do morro, ele já chama atenção, né? E ele olha já com outro olhar. Em vez do obstáculo, parece que está fazendo um convite para ele, um convite para ele correr, para ele subir. E ali ele até tenta, mas está difícil demais, não consegue. Exausto, falha, volta, né? Mas aí ele olha de novo para aquela luz dourada e ele diz assim: nossa, eu vou tentar. Quer dizer, é a primeira vez que ele sente o que a gente chama de esperança. Em vez do foco ser na dificuldade, o foco para ele agora era: quem sabe, talvez, vou tentar, né? Que essa é aquele momento de luz que a gente, que por alguma razão, às vezes a gente nem sabe como, a gente sente que pode conseguir. Ele, assim, descobre que na cidade vai ter uma corrida, né? Que vai ter um prêmio em dinheiro. E, claro, né? Existem muitos corredores experientes, né? Ele mal tem tempo de treinar, mas aquela esperança está ali, ele resolve participar, né? Isso pagaria parte da cirurgia da mãe. Pois bem, apesar, né, das dificuldades, né, ele começou a treinar, ia subindo no morro, né, cansado, às vezes parava no metade do caminho, voltava para trás, né?
Cada vez que ele conseguia um pouquinho mais longe, cada metro a mais, era uma pequena vitória. E ele conseguiu ver isso. Era uma pequena vitória. E aí ele pensa, ele reflete, que nós vamos refletir aqui. Não é que a esperança tirou a dificuldade, não é verdade? Não é que tirou o cansaço, o medo, a insegurança, não é isso. Mas aquilo que parecia impossível já tem uma luzinha diferente. E no dia da prova, né? Além de tudo, né? Vamos dramatizar. Estava chovendo, né? Mais difícil ainda, mas ele não desistiu, né? Ele não desistiu porque ali, na hora que ia ficar mais difícil, ele lembrava do morro, da mãe, da esperança, daquele sentimento de força que aquilo lhe trazia. Muito bem, e pensava assim, que ele não estava só correndo com as pernas, ele estava com o coração. Essa é a sensação quando a gente está fazendo alguma coisa por amor, né? A uma causa, a um dever, a gente sente assim. Bom, essa história teve um final feliz, né? Ele, apesar da dificuldade, a mãe fraca está lá esperando, chamando o nome dele, dá mais força para ele, ele chega em primeiro lugar, consegue pagar parte da cirurgia, a comunidade se une, se mobiliza e paga o restante, e ele se torna um instrutor, né, de corrida para as crianças, né, carentes, para que também plantasse nos corações a esperança onde não existia. Perguntando para ele, ele dizia por que ele fazia isso, né? Porque a esperança me fez dar o primeiro passo. E a partir daí, né, ele foi longe. Claro, né, gente, que nem tudo só pelo fato de termos esperança, o final é exatamente o que a gente gostaria ou planeja ter. Ninguém quer trazer uma falsa impressão disso, mas nos coloca na posição de ter a possibilidade de vencer, porque senão eu o paraliso, né? Se eu não tenho esperança e ajo em direção a conseguir alguma coisa, eu não tenho nenhuma possibilidade de conseguir, né? Esse é por isso que ele fala do primeiro passo, porque aí a gente vai buscando com o coração cheio de força, cheio de ânimo. E é esse ânimo que às vezes nas dificuldades nos falta, né? Esse ânimo que a gente, às vezes, ouvindo as dificuldades que o planeta vem enfrentando, né? Essa psicosfera pesada, né? Muita gente está andando até assim, ó, né? A gente vai, opa, levanta a cabeça, né? Vamos animar, vamos ter esperança. E nisso nós vamos falar de uma esperança que não vem do verbo esperar, que não é esperar sentado, que Deus ajuda e que as coisas vão cair do céu. É o verbo esperançar. Já tinha ouvido falar do verbo esperançar? Nem eu, mas achei muito interessante. E é um verbo da língua portuguesa. Esse filósofo, escritor pernambucano, Paulo Freire, ele descreveu muito bem, e eu vou ler aqui para nós, porque realmente nos mostra, nos explica a diferença. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Não é lindo? Né? Então veja que ter esperança é algo muito ativo. É algo que nós temos esse movimento em direção a buscar aquilo que nós estamos desejando.
E se o nosso desejo é a mudança, às vezes nós precisamos mobilizar outros junto de nós para poder ser ajudado para conseguir o que nós desejamos. Então, o esforço muito maior, mas é um trabalho em que nós vamos vendo aqui no dicionário e em outras definições sobre esperança na nossa vida, né, em várias partes da vida do homem. Diz assim, né? No dicionário, um sentimento de confiança de que algo vai acontecer ou de que a situação vai melhorar, né? Então, veja bem, é uma expectativa positiva voltada para o futuro. Olha, por que nós vamos trazer isso? Vamos trazer também na filosofia que o nosso amigo filósofo já trouxe um pouco. Atitude interior que impulsiona a ação. Não é passividade. A gente escolhe acreditar que o futuro vai ser melhor. Na psicologia, uma combinação de dois elementos, o objetivo com o caminho, a motivação. Significa o quê? Que a gente acredita que pode, que existe um caminho e como que nós vamos pegar esse caminho para chegar até lá. Aí, entre outras, né, que a gente não vai trazer tudo, mas o espiritismo. No espiritismo, o que é a esperança? A esperança vai ser essa confiança, mas baseada na nossa fé raciocinada, né? Sabendo que existe Deus, que a vida é mortal, conhecendo a lei do progresso, conhecendo a lei de causa e efeito. Então, nós vamos, assim, através desse conhecimento, dessa certeza dessas leis divinas, nós vamos sendo impulsionados pela fé, pela esperança, né? Para crescermos no nosso progresso moral. Então vejam que aí, né, todo o resto nós trazemos a esperança como algo, um recurso que nós temos, todos nós temos, está ali, em nós, independente de qualquer coisa, né, da crença, né? Veja que as outras indicações não estão trazendo a espiritualidade e ainda existe, né? Então a gente olhou aqui, ó, qual o aprendizado de tudo? O que tem de comum nessas definições? Que é uma característica universal, né? Ter esperança no coração, ela pode ser expressada na emoção, na razão, na espiritualidade, mas ela é algo que todos temos. Ela também envolve a ação, né? A gente constrói com a esperança, nós temos esse movimento de fazer algo melhor. Não é só um desejo otimista, não é ser poliana, achar que tudo vai dar certo, sabe? Aquela ideia de, ou que você fala, ai, tomara que dê certo. Não. A esperança é quando você fala assim, eu vou fazer porque eu sei que eu posso fazer, eu consigo. O que significa o dar certo, exatamente o que a gente quer? Nem sempre vai acontecer. Mas nós, como espíritas, sempre nos lembramos do quê? Que aquilo que às vezes nos parece aqui na Terra, materialmente falando, algo que não deu certo, para eu, espírito, é aquilo que está me ensinando. Não é ser conformista, é a gente compreender as leis de Deus. É compreender de que existe a lei de causa e efeito, né? É compreender que eu fiz escolhas, seja agora, seja antes, e que tudo tem a sua consequência, positiva ou negativa. Então, na hora que eu vou buscando certas coisas e os caminhos parecem que estão meio travados, né? A gente precisa prestar atenção, se ligar
ao Pai para que a gente não perca a esperança. A esperança não só naquilo, no foco não é na coisa em si, mas o foco é naquilo que estamos aprendendo neste processo e como eu vou reagir no final dessa pequena jornada. Vamos dizer que o Lucas, na nossa história, não tivesse ganho em primeiro lugar. Não significa que isso, tudo bem, ia ser mais difícil pagar, teria outras consequências, outros problemas, mas isso não significa que foi em vão aquilo que ele buscou conquistar, porque aquilo trouxe para ele o sair do desespero para buscar uma solução. E a solução veio, tanto que veio parcial, e a comunidade também ajudou pelo esforço que ele fez, não é? E assim nós somos sempre recompensados de uma maneira ou de outra pela nossa ação. Então, isso nos dá um propósito, nos dá uma direção de superar os desafios. É também a força para nossa transformação. Então, quando nós nos colocamos nesta posição de buscar o ânimo, porque às vezes a gente tem que buscar, né? Não é automático. Tem aqueles momentos em que nós queremos ter esperança, mas tá difícil, não é assim? Então a gente vai buscar, vai lá. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos nos transformando de que maneira? Nós estamos nos conhecendo, nós estamos vendo as nossas possibilidades, nós estamos vendo os recursos possíveis, externos, internos, não é? Então, assim, nós vamos saindo do marasmo, saindo da paralisia mental, do comodismo, do mesmismo, né? Para buscar este progresso interior. Então, até buscar a esperança em nós faz parte desse processo, né? E o que foi interessante nessas definições é que nós falamos que todos nós, né, temos no nosso coração essa força, né? Com fé ou sem fé. Aquele que não crê, ele também pode ter no coração e descobrir a esperança, senão seria automático, né? Claro, quando nós temos a fé, isso agora esse recurso que nos ajuda tanto, quando tem esse sofrimento maior, falamos da psicosfera, sem a fé fica mais difícil, né? Fica mais complicado. Então, não, mas não significa que a esperança não esteja dentro de todos nós. É como viram que a paisagem mudou, né? Cadê o sol daí? Onde que está o sol? Está escondido atrás das nuvens, né? Quando o tempo está nublado, o sol continua presente, né? Tanto que no mormaço a gente até se queima, não é? Eu com essa pelinha branca aqui, ó, fico vermelha, né? Então, o que que acontece? Nós não estamos vendo, às vezes parece que ele não está mais lá. A esperança está envolvida nessas nuvens de tristeza, de desolação, mas nós precisamos buscar para reavivar, trazer de volta este sol que está escondido atrás das nuvens, para que essa paisagem comece a ficar assim, ó. Tá vendo? Começa a tirar um pouco dessa nuvem densa que segura. Então, como é que a gente faz isso no nosso coração, né? Nós vamos ali encontrar os mecanismos, cada um busca um mecanismo para buscar a esperança que está soterrada no coração. Às vezes são as conversas, né? Os amigos, família, às vezes na oração, muitas vezes na meditação, certo? Tem vários mecanismos. Às vezes é só aquele momento, às vezes num banho, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? No banho, deixando aquela água gostosa e a gente assim se conectando com o alto,
né? Mas isso ajuda muito quando a gente tem essa conexão com a espiritualidade. Mas tem gente que é na natureza. Vai lá, abraça uma árvore, anda descalço na terra. Já ouviram isso? Né? A gente também gosta dessas coisas, é gostoso, né? Seja o que for, seja ouvindo uma música, seja vendo fotografias, né? Às vezes, né, aqueles momentos gostosos, né? Dá assim, aí a gente às vezes chora, joga fora tudo que está triste e procura encontrar no coração essa luz, que é a esperança, né? Que nós vamos reavivando em nós, né? E hoje nós, nesses conflitos todos do planeta, essas divergências, né? A dificuldade às vezes até de falar de certos assuntos com as pessoas mais próximas, mais queridas nossas, né? Mas vamos respeitar esse momento. Respeitando este momento, nós vamos perceber que mesmo dentro da sombra, igual com essa luz aí que começa a sair, tá vendo? A espiritualidade sempre vai encontrar como trazer as bênçãos dentro dos momentos mais difíceis. Então, aí nós falamos que, apesar de tudo que estamos vendo, nós vamos descobrindo que, apesar das notícias difíceis, há notícias que são mais escondidas, mas se procurarmos, nós vamos encontrar. Há corações despertando para a solidariedade. Nós vemos, não vemos notícias? Às vezes, aquela situação, aquela tragédia, e quantos se unem, né? Aí dá aquela esperança, a gente vê que está ali a bondade. Ainda no coração de muitos, às vezes estão quietinhos, mas na hora da necessidade aquilo desperta, não é? Então isso precisa nos dar a esperança de que não há um caos. Deus está no comando. Jesus é o nosso governador da terra. Nada está acontecendo sem que eles saibam, sem que eles vejam, sem que eles cuidem de nós. Então, estão acontecendo coisas tristes, mas também existem situações muito positivas que às vezes ficam escondidas atrás das nuvens, né? Também hoje nós vemos crescer a conscientização sobre empatia, perdão. Gente, perdão não é mais um assunto religioso, espiritual. Perdão é da medicina, né? Nós aprendemos que o perdão ele nos cura, ele nos ajuda, a nós que perdoamos, né? Claro, o outro pode aceitar ou não o nosso perdão, mas o momento em que eu consigo perdoar, eu estou me libertando de até doenças físicas, não é? Então, veja, isso é alguma coisa, pelo menos na minha vida, em alguns anos atrás, ninguém falava disso, não. Vocês ouviam antes? Eu não ouvia, né? É mais recente, não é? Ou, mas existe, está aí, estamos. Então, nós vamos vendo o quê? Um crescimento, uma evolução. Assim como quem falava em saúde mental quando era pequena, né? Nunca, né? Aliás, era um tabu. Hoje se fala no tratamento, na necessidade, assim como físico, né? Nós somos, por enquanto, não estão enfatizando o espírito, né? Mas pelo menos já estamos no lado mental, né? O lado mental é o espírito, né? É aí que está a sede da nossa, né? O espírito que carrega tudo isso. Nós chegaremos lá, mas por enquanto nós estamos vendo isso também. Então, vejam, a esperança, ela não nega que existe a dor. Então, eu não sou assim, não estou dizendo que nós precisamos fazer de conta que está tudo cor-de-rosa. Nós vemos, sabemos das dificuldades, não é? E não só do mundo, né? As nossas dificuldades pessoais, problemas de família, às vezes problemas financeiros, às vezes todo tipo de problema que cada um enfrenta, né?
os nossos problemas do coração, né? Problemas da saúde mental, enfim, existem, é claro, nós não vamos negar, mas o que a esperança faz é olhar além, né? Nós tendo esperança, nós vamos percebendo que, apesar daquilo que não parece cor-de-rosa, né? Nós sabemos que continuamos progredindo. A lei do progresso é uma lei de Deus e estamos neste progresso. Ora mais rápido, ora mais devagar, não é? Ora a gente dá uma encostadinha, né? Mas não existe como parar o progresso do espírito. Tá certo? Muito bem. Vamos de volta para a cor mais alegrinha aqui, para falar de fé, esperança e fé. Olha como fala no Evangelho, né, que a fé verdadeira é a mãe da esperança. O que é a fé verdadeira? É a fé raciocinada, a fé que entende as leis de Deus, compreende aquilo que nós dissemos antes. E aí ela ajuda realmente, ela sustenta, fortalece essa esperança. Ela não, claro, como nós dissemos, a esperança pode existir sem a fé, mas ela vai ter algo muito mais, vai ser algo muito mais forte. Porque quem confia na providência divina encontra força para esperançar. Vou usar esse verbo agora. Esperançar, erguer-se, recomeçar, né? Quantos daqui já tiveram algum momento na vida que se sentiram um pouquinho lá embaixo? Alguém já sentiu isso? E teve assim que encontrar um jeitinho de se reerguer, né? Né? Então, veja bem, é isso, é a gente colocar esperança em ação, né? Para a gente se reerguer, recomeçar. E como dissemos, sem fé a esperança se enfraquece, né? E com fé ela é, ó, essa é forte, indestrutível, porque aí nós temos o combustível que vem direto do Pai, né? Porque a fé é isso, ela vai nos trazendo, faz esta ligação, essa ponte, né? Em que nós, quando precisamos, temos a ligação direta através da oração, né? Aquela oração sentida, sabe quando a gente se coloca em oração, mas realmente agradecendo pela vida, né? Suplicando certas coisas, né? Louvando a Deus, seja como for, esta conexão, né? Nos banha assim com esta vontade de continuar, esse ânimo, né? De dizer, ó, Deus está difícil, viu? Mas vamos lá, né? Me dá a tua mão, vamos junto, né? Nós vamos assim percebendo que não dá para desesperar. A gente não pode, porque somos os filhos de Deus, fomos criados para ser felizes. Precisamos encontrar essa felicidade, mas essa felicidade é uma felicidade dentro das leis de Deus. Não é aquela felicidade superficial, tola, mesquinha, que às vezes nós, na nossa imperfeição, ainda estamos buscando. Então, às vezes, a gente fica igual criança birrenta, né? Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, e esquece de ouvir, né, os sinais, perceber os sinais que recebemos sempre, dizendo, olha, espera lá, porque se você for por aí, não vai dar certo, né? Presta atenção. E a gente, para quem tem filhos, né? A gente sabe como é que é. Como às vezes a gente está falando, se você for ali, você vai bater a cabeça, né? Vai bater a cabeça. Mas às vezes o filho quer e ele vai, bate a cabeça. Ai, puxa vida mesmo, né? Bateu, né? Bati a cabeça.
Somos nós, filhos de Deus, do mesmo jeito, né? Aprendizes. E assim nós vamos entendendo por que é tão necessário ter esperança. Nós falamos de impedir o desespero, né? Parece redundante, né? Ter esperança para não desesperar, claro, né? Por quê? Porque nós temos no coração essa tendência ainda. Nós temos a tendência a nos desesperar. Estou falando geral, tá, gente? Espero que muitos de nós que já não tem mais essa tendência. Mas essa tendência, o que acontece? Alguma coisa, a nossa preocupação, aquele pensamento contínuo, né? Ai, vai acontecer, ai, será? Ai, o que foi? Quando nós estamos assim, né? Quando nós estamos falando de desespero, nós estamos falando nesse nível, tá? Nós, né, não precisamos ser um desespero total, né? É mais de perder, assim, a noção. Às vezes a gente perde a noção do quanto nós temos a proteção de Deus. Então, nós precisamos da esperança para não entrar nesta situação, né? Falamos em dar sentido à nossa dor, porque nós sabemos da lei do progresso, toda o crescimento, todo o crescimento, ele traz dor, né? Vocês já ouviram a criança às vezes falar que está com dor na perna, né? E o médico fala assim, é dor do crescimento, ele está crescendo, né? Então eu sempre lembro assim, quando uma coisa está doendo um pouco, assim, acho que eu estou crescendo, para tentar entender que faz parte, né? É algo natural, né? Não é uma dor tão insuportável quando a gente procura Deus na nossa vida. E aí nós vamos prosseguindo, né, com vontade, com ânimo. Esse o ânimo é algo que nós precisamos às vezes encontrar, porque quantos aqui já sentiram desânimo? Vamos falar assim. Alguém aqui já sentiu desânimo? Deixa eu ver, levanta a mão quem já sentiu desânimo. Nunca, Nelo? Ai, mas agora tá difícil, né? E esse desânimo é algo que pode nos custar muito, muito caro, né, na nossa vida. Ficar meio parado no tempo. Então, essa vontade de prosseguir, dar o valor para a vida, acordar de manhã e agradecer a Deus por mais um dia, né? Às vezes sim, uma dorzinha lá, outra cá, às vezes um problema que a gente acorda, pula da cama e já vem imediatamente na cabeça, né? Uma pequena ansiedade aqui ou ali, né? Às vezes, mas o ânimo é o que nos permite seguir nessa busca, porque também a esperança ela reorganiza os nossos sentimentos. Quando nós nos desesperamos, parece que tudo fica meio caótico na mente da gente, no coração da gente. Quando nós decidimos, porque isso é uma decisão mesmo, tem vezes que não é automático, você decide, eu vou agora buscar um melhor caminho. Na hora que a gente decide, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente começa a organizar aquilo que está me fazendo sofrer, para, de uma maneira prática, eu tento ver o que eu posso, o que eu não posso, para resolver. Não é assim que a gente faz? Ou não? Então, a gente vai reorganizando para conquistar. Então, nós falamos que aí nós temos a fé viva, ponte entre a nossa fragilidade e a força de Deus operando em nós. Olha lá a ponte. Quando nós não temos esperança,
é como se fosse uma cegueira espiritual, né? Uma cegueira lembra tudo símbolos, né, gente? Nós estamos aqui usando para que a gente possa perceber o que causa em nós. A gente falou de ficar parado, não vê saída, né? E muitas vezes a gente se fecha em nós, certo? Então, nós vamos dar dois exemplos de cura de Jesus a cegos, como símbolos, né, de despertamento e renovação. Lembrando de novo, são símbolos, tá, gente? Né? Ali, por que que Jesus traz essas lições para nós? Então, vamos ver. O primeiro que nós vamos falar é de Bartimeu, né? Está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. A esperança que suplica. E aí, mais ou menos, tem o resumo. Quem quiser, depois eu dou os slides e vocês têm aqui a história, as histórias todas. O cego, ele vivia, Bartimeu vivia na beira do caminho e ele sabia que Jesus iria passar por aquela estrada, por aquela cidade, e ele fica ali sentado esperando, e quando ele começa a ouvir o burburinho, ele começa a gritar. Lembre, não está vendo, né, onde está Jesus. Ele começa a gritar, chamando Jesus, Jesus, né? Chamando para que Jesus venha a seu socorro. E Jesus, né? Todo mundo está falando para ele ficar quieto, né? Aquela coisa de multidão. Ele continua gritando cada vez mais alto, até que Jesus se aproxima dele e diz: que queres que eu te faça? Eu acho sempre muito interessante, né? Porque Jesus, a pessoa é cega, está pedindo ajuda, mas mesmo assim ele pergunta: quer que eu faça? Ele diz: eu quero ver, né? Quero que eu veja, né? E ele é curado. Bom, aí nós temos um exemplo de cura após uma súplica, certo? Nós temos também outro exemplo, o cego de nascença, de Evangelho de João, capítulo 9, a esperança que confia. O que é isso? Ele é um cego de nascença, certo? Ele está ali, Jesus se aproxima dele, Jesus faz uma mistura com a saliva e com a terra, né? Faz uma laminha, passa nos olhos e o cura. Quer dizer, primeiro ele diz: vai lavar-te no tanque de Siloé. Ele vai, ele se lava e se cura. Então aí ele não pediu, Jesus o curou, mas Jesus deu um comando a ele e ele obedeceu, fez, foi lá, se lavou e voltou. Vejam que nas duas formas, a esperança de se curar, uma mais calada, outra mais, né, com a súplica, né? No caso do Bartimeu, ele suplica, mas as duas situações, essa esperança teve um movimento, porque a gente estava falando aqui de trabalhar em direção a alguma coisa, de buscar isso. E no caso, os dois se movem. Um, ele se move no pedido, né? Indo, salta, ele vai atrás de Jesus, ele busca, né? E o outro, através dessa obediência de fazer aquilo que foi. Por que a gente trouxe esses casos, essas situações de cura, mas essas situações que são de esperança? Porque nós, muitas vezes, achamos que existe uma forma ou outra, né, para nós chegarmos ao Pai, para chegarmos a Deus. Cada um de nós tem a sua maneira. O respeito de Jesus diante de cada um de nós, né? Nós precisamos perceber que
a nossa vontade, mas nesta ação, se entregando a Deus, se entregando à situação em que nós estamos vivenciando, mas buscando soluções, ou pedindo, suplicando, né? Seja como for, nós nunca estamos sós, não somos deixados para trás. Por isso que a esperança, ela sempre faz muito sentido, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós espíritas sabemos que a espiritualidade superior está sempre nos enviando seus mensageiros, sempre cuidando de nós, nosso anjo de guarda, não é? Então, por que não nos colocarmos nesta posição, não de cego espiritual, mas de levar a esperança com esta conexão para a gente poder sair desta cegueira? A gente se coloca em situações de cego espiritual muitas vezes, porque ainda temos uma rebeldia espiritual. Ainda na nossa rebeldia, nós não queremos aceitar determinadas coisas na nossa vida e, com isso, nós deixamos de ouvir as instruções, a intuição que os espíritos superiores vêm nos trazer. Então, quando nós abrimos, lembra daquela luz que a gente está, né, querendo encontrar em nós, da esperança, significa a gente se deixar entregar para que Jesus se aproxime. A aproximação dele ao cego que nada pediu é porque ele tinha em seu coração, mesmo calado, né, esta vontade de melhorar, de ver, de se modificar, de se transformar. Então, a gente vai assim, pensando como é que podemos cultivar a esperança. Acho que a gente já falou algumas coisas aqui, mas vamos, né, trabalhar um pouquinho mais cada conceito. Essa conexão que nós acabamos de falar, e a conexão nada mais é, ninguém precisa ficar rezando o dia inteiro, ninguém precisa fazer absolutamente nada extremo, mas já ouvimos falar do vigiar e orar? Nessa ordem, né? Vigiar e orar. E a gente quer orar para depois vigiar, né? Mas a gente precisa vigiar. O que é o vigiar? É a gente perceber a nós mesmos. A gente vigia o vizinho, a gente vigia o marido, filho, né? Mas nós, vigiar no sentido de se conhecer e conhecer aquilo que precisa ser trabalhado. Nesse momento em que eu estou prestando atenção, quando eu vou fazer a minha conexão através da prece, eu consigo alcançar mais, ir mais além, porque eu estou cuidando de mim e melhorando a mim mesma. Então, o alcance da minha oração fica maior. Faz sentido, né? Então, aí nós vamos nos conectar nessa circunstância. Vamos seguindo na inspiração do bem. Fazer bem é qualquer coisa no bem, não é só vir para o centro espírita, né? Isso também. Mas é a gente poder, como a gente trata as pessoas lá fora, no trabalho, em casa, como que nós cuidamos da nossa família, né? Como é que a gente reage quando alguma coisa não dá certo do nosso jeito, né? Não dá certo, assim, não vai do jeito que a gente quer. Tudo isso é trabalhar no bem, a gente prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Não é só ir lá fazer caridade, né? Não é só dar alguma coisa para alguém, isso também, né? Mas é em toda a circunstância em que nós vivemos. 24 horas por dia, 7 dias por semana.
não é uma vez por semana, não é quando a gente está aqui. Ser bonzinho aqui é fácil, né? É o dia a dia, é a nossa vida, sempre. Mais difícil, cuidar do pensamento. A gente às vezes até está conseguindo tratar os outros, né? De repente vem um pensamento, ah, e vamos trabalhando nisso, né? Não tem problema, vamos reconhecer que pensamentos que estão chegando na minha mente. E não adianta a gente culpar o obsessor, não. Ah, mas a culpa é do obsessor. Ele que me fez pensar assim, né? A gente gosta dessa desculpa. Não, claro que não. Se eu atraio um obsessor que tem um pensamento negativo, ele encontrou um espaço na minha mente para isso, né? Ele estava ali esperando, né? Aí, na hora que eu dei aquela caidinha, aí veio o pensamento mais forte ainda, né? Então, vamos prestar atenção, cuidar do pensamento. E quando vier um que não seja muito positivo, a gente reconhece e muda, né? Fala assim, ok, pensei isso, agora vamos procurar um melhor, vamos mudar de pensamento, ajudando alguém e perseverando sempre. Não é automático, é igual exercício, qualquer exercício. Tudo isso que nós falamos de cultivar a esperança, muitas vezes virão esses pensamentos de desânimo, de tristeza, né? E se nós cultivarmos a tristeza, nós teremos a tristeza duplicada. Cultivarmos a desesperança, é isso que nós vamos colher, né? Que a gente cultiva, a gente vai colher. Então, nós vamos perseverar, voltando sempre com os pensamentos em direção a esse ânimo que, às vezes, está um pouquinho mais difícil. Então, assim, para a gente concluir sobre a esperança, a luz que desperta e cura, vamos lembrar então que é uma força que sustenta a nossa alma. Olha, forte, né? É uma força que sustenta. Quer dizer, vamos nos apegar a ela, porque ela reacende a nossa coragem, nos dá força para prosseguir e nos impulsiona para seguir adiante. Então, isso tudo deixando assim para nós, principalmente nessa época, né, do ano, final de ano, nós vamos estar aí, né, comemorando o Natal, passagem de ano, um monte de gente fica, né, pensa nas resoluções para o ano novo, né? Alguém faz a listinha de resoluções aqui? Faz? Sim. Nem que for só pensando, sim. Tá. É bom, né? É bom a gente começa o ano, a gente sempre tem essa esperança de um ano melhor, sem dúvida. E se não tiver esperança, já pensou, né? Mas nós vamos, quando nós fazemos essa lista de resoluções, são coisas que nós queremos melhorar, né? Quem que faz lista de resoluções para piorar, eu acho meio difícil, né? Mas às vezes piora, mas a gente tenta melhorar. Então, que a gente possa, né, entender que nós precisamos manter no coração essa, não só a vontade que as coisas aconteçam. Claro que seria fácil, né? Cai do céu, ótimo, mas não é assim. Então, vamos esperar com esperança, vamos esperançar, né? Deixando que Jesus, né, que no Natal a gente possa, e nós vamos ter também a nossa festa, né, de Natal, agora dia 14, espero que vocês estejam lá. Que horário mesmo? Das 4 às 7, né? 4 às 7. Então, eu espero, porque ali é onde nós nos confraternizamos, assim como o nosso lar, né, na véspera, no dia de Natal,
buscando pedir a Jesus para que ele sempre esteja presente em nossas vidas, mesmo nos momentos em que nós nos esquecemos dele, porque ele nunca esquece de nós. A espiritualidade superior nunca esquece. Eles sempre estão ali. Mas muitas vezes nós colocamos barreiras. Barreiras porque nós deixamos de ouvir, né? Nós deixamos de dar essa abertura para que eles nos inspirem. Então, que a gente possa, no Natal, ou nessas confraternizações que nós temos aqui, ou lá no espaço de trabalho, né? Muitos têm nas empresas, para que a gente consiga olhar uns para os outros com aquele olhar de Jesus. Aquele olhar que não é um olhar de julgamento crítico, é um olhar vendo o nosso potencial de crescimento. Jesus já nos olha, nos vendo um dia como espíritos puros. E nós somos tão críticos com as pessoas à nossa volta, nossa família, nossos amigos e conosco, né? Às vezes nós não temos a compaixão para nós mesmos. Nós achamos que somos incapazes de fazer certas coisas e não somos. Jesus sabe. E assim que ele escolheu os apóstolos, eram apóstolos que, claro, tinham uma bagagem, mas eram pessoas simples, ainda com erros. A gente lê, a gente estuda, né? Eles não eram anjos, espíritos puros, mas eram aqueles que se entregaram ao Evangelho, se entregaram para poder seguir Jesus. Então, sigamos Jesus, né? E que nesse Natal a gente possa ter muita luz, esperança no nosso coração. Obrigada. Às vezes, no final da palestra, o pessoal tem perguntas, né? Tá gravando? Alguma coisa assim, né? Alguém? Isso, verdade. Deixa eu sair daqui da.